O lado bom, né, para esse treinador que vai chegar é que material humano tem, né? Dá para fazer um ótimo trabalho com esses jogadores que o Brasil tem. Dá para montar um time, apesar de ter pego, né, certo, é justo o que a Jéssica disse, né? Pega um trabalho coletivamente, muito pouco, né, coletivamente, mas tem margem para manobra aí, né? Dá para fazer esse time jogar bola e conquistar coisas importantes. Acho que essa deve ser uma motivação para qualquer treinador que pense em assumir a seleção brasileira, né, Alex? Esse é o lado de olhar para o copo meio cheio. Falou, opa, tem de onde tirar daqui. Estou precisando só trabalhar e organizar. Boa noite, Alex. Boa noite, Felipe. Boa noite, Jéssica. Boa noite a todo mundo que está em casa. Eu acho assim, tem de onde tirar. E a gente teve momentos que o Rafinha estava jogando super bem, aí Rodrigo caiu e Vini não. A gente não teve nesses principais jogadores algo desse tipo, porque às vezes você tem um tipo de organização e as individualidades não é por má vontade, que fique claro isso, que às vezes é muito fácil a gente julgar e questionar de repente essa questão intencional, mas o fato é que não produzindo aquilo que poderia produzir, tendo material humano para isso, eu acho que não é uma seleção que perde para nenhuma no mundo, se a gente for ver de jogadores. Isso mesmo até falando sem o acréscimo do Neymar, no caso. Mas o fato é que não jogou o futebol que todo mundo esperava. Lógico que o processo, quanto mais tempo você tiver, pode ser que venha melhorar e pode ser que não. A tendência tem trabalho, se a gente pegar desses profissionais que já passaram ali, que já pegaram, conseguiram dar uma resposta mais rápida nos clubes e na seleção também acabou que não sendo dessa maneira. Você não acha que do jeito que tá difícil ficar pior? Então, aí que está o detalhe. Só que veio um jogo desastroso, atípico, vamos dizer assim, que foi o pior jogo dessa seleção. A seleção nunca tinha jogado nada parecido com o que jogou contra a Argentina, mas também certo? Não vinha jogando bem. Não, isso aí é um fato. Não jogamos bem, assim, eu falo assim, ó, não, hoje a seleção jogou muito bem. Em nenhum momento a gente falou desde a virada ali da Copa do Mundo. Desde a estreia do Dorival. O jogo contra a Inglaterra, contra a Espanha, deixaram ótimas impressões. Com a Inglaterra é o jogo que eu falei, poxa vida, realmente mudou um pouco de coisa. Mas esse jogo, ele deu algo que falou assim, poxa vida, se não acontecesse esse jogo aí que vem a questão. Será que estaríamos aqui falando de uma troca ainda? De repente sim, mas não com essa ênfase. E será que teria demitido porque, de repente, o jogo teria sido mais brando, mais parecido com os outros? Né? Mas o fato é que todo mundo que pegar agora, ou qualquer um que pegar agora, vai ter que um trabalho. Você fala do zero. Não é do zero porque não tem jogador. Você tem jogador, mas criar uma identidade. Coletivamente é do zero, né? Mas eu costumo falar sempre, todo mundo tem uma parcela de culpa nisso. Só que tem um lado que às vezes a gente culpa... lá em cima e não culpa aqui o campo. Então, o campo realmente, comissão técnica e jogadores, eles poderiam ter conseguido fazer um trabalho bem melhor, ter acrescentado. Porque esses jogadores nesse nível, Felipe e Jéssica, eu acredito que tem como acrescentar, porque o Dorival e ele são muito melhores do que esse jogo da Argentina, né? E do que esse período que aconteceu. É por isso que eu tenho certeza que eles estão sim incomodados, né? E esse incômodo vai ter que ter uma resposta agora, já em junho. Só tem um ponto, Felipe, Alex e amigos, é que eu acho que aconteceu que a mudança geracional da seleção brasileira culminou com a troca de era de treinadores, né? Porque isso já era sabido lá na Copa de 22, quando o Tite sai, já se imaginava que ia ter que renovar a seleção brasileira. E aí precisavam que as convocações trouxessem jogadores novos para a seleção. Então a seleção perdeu vários dos seus pilares ali, referências, né? O Casemiro no meio-campo, Thiago Silva na zaga, o próprio Neymar, por lesão, saiu, né, acabou ficando fora todo esse período. Então a perda dessas referências, jogadores que têm muito mais experiência e conseguiriam talvez acalmar no momento de crise, né, e organizar a equipe, foram trocados por jogadores muito jovens. Então, a troca sucessiva de comando técnico culminou, ao mesmo tempo, uma troca de geração, uma mudança geracional na seleção brasileira. Então, é difícil realmente o treinador conseguir deixar um padrão um pouco mais tranquilo. Mas, ao mesmo tempo, a gente já via, há vários jogos, o Dorival fazendo um trabalho que não era satisfatório. É por isso que eu acho que essa renovação tão pedida pelo torcedor a cada derrota em Copa do Mundo, ela tem que ser feita com mais calma, né? Nem tudo está perdido quando você perde uma Copa do Mundo, quando você é derrotado e eliminado numa Copa. É doloroso, claro, todo mundo quer ganhar a Copa.
Mas essa renovação, em qualquer país do mundo é assim, é feita aos poucos. Os pilares continuam, vão se acrescentando jogadores novos. E geralmente se mantém o treinador, né? Isso, exato. Não se muda tudo de uma hora para outra. Mesmo que troque o treinador, decida que aquela comissão técnica já se desgastou, não é o ideal para o momento, mas a geração continua ali, né? Você vai fazendo uma transição aos poucos, para não começar tudo do zero, com um monte de jogador que não tem experiência. Só não foi uma surpresa. Nenhuma, né? Na Copa de 22 já sabia da saída do Tite e já se sabia que seria necessário fazer essa renovação. E a questão foi um erro de planejamento da CBF que dormiu no ponto mais uma vez. Vamos então com as informações da seleção e da demissão do Dorival. A Lívia Laranjeira acompanhou tudo de perto e traz detalhes para a gente. Chega mais, Lívia. Tudo bem, Diniz? Um abraço para você, para Jéssica, Alex, todo mundo ligado com a gente no Troca de Passes. Dorival Júnior não é mais o técnico da Seleção Brasileira de Futebol. Essa decisão foi tomada nesta sexta-feira, depois de uma reunião aqui na sede da CBF, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Essa reunião contou com a presença do presidente Edinaldo Rodrigues, do Dorival Júnior e do Rodrigo Caetano, que segue no cargo de coordenador de seleções masculinas da CBF. O papo durou cerca de 2 horas por aqui, entre 3h30 e 5h30 da tarde, e logo depois o presidente Edinaldo Rodrigues fez um breve pronunciamento à imprensa. Vamos ouvir o que ele falou. Bom, conforme tinha comunicado a vocês na terça-feira, logo depois do jogo, que falaria no dia seguinte, falamos e reunimos com o Dorival Júnior e também com o Rodrigo Caetano aqui ao lado, e a CBF nesse momento anuncia que encerrou o ciclo do Dorival Júnior. A gente agradece muito pelo trabalho que ele desempenhou à frente da seleção brasileira e a gente deseja para ele todo sucesso e novos desafios em sua carreira. Portanto, assim, agora, a partir de agora, que vamos trabalhar na busca de um substituto. Aquilo tudo que era colocado, que tinha contato com A, com B, com C, isso em momento algum passou que nem pelo presidente e nem por ninguém que o presidente tenha determinado. Portanto, a partir de agora, sim, que vamos buscar um substituto para dar continuidade a um trabalho aí na seleção brasileira e também, oportunamente, estaremos também informando a vocês quem é o substituto. Além do Dorival Júnior, também saem da comissão técnica os auxiliares Lucas Silvestre e Pedro Sotero e o preparador físico Celso Rezende. E permanecem nos seus cargos na CBF o Rodrigo Caetano, que eu já citei, né, coordenador de seleções masculinas, o Juan, que é coordenador técnico, e o gerente de seleções Cícero Souza. Agora, até como a gente viu no pronunciamento do Edinaldo Rodrigues, começa a busca por um novo técnico. O que a gente sabe, o que a gente tem de apuração é que nesse momento o favorito para assumir o cargo é o Jorge Jesus. Há outros nomes que foram cotados: Carlo Ancelotti, do Real Madrid, Felipe Luiz, do Flamengo, Abel Ferreira, do Palmeiras, mas são treinadores que têm o compromisso do Mundial de Clubes no meio do ano. O Jorge Jesus também tem esse compromisso. O Al Hilal também está classificado, também vai disputar o Mundial de Clubes, mas o Jorge Jesus está disposto a se desvincular do Al Hilal para assumir antes a seleção brasileira. Isso, aliado a um gosto pelo estilo dele como técnico, faz com que ele surja como principal opção nesse momento para assumir o comando da seleção brasileira. Então agora vão começar essas negociações, essas conversas. Na verdade, até o que a gente sabe é que já houve alguma conversa, mas agora esse processo vai se intensificar, porque no começo de junho o Brasil já tem compromissos pelas eliminatórias, né? A data FIFA de junho é logo no começo do mês. O Brasil vai enfrentar o Equador fora de casa e o Paraguai em casa. Idealmente, a CBF entende que já é importante ter o treinador definitivo nesses compromissos de junho. A gente até bateu um papo com o Rodrigo Caetano depois do anúncio da demissão do Dorival Júnior, e o Rodrigo Caetano foi muito claro. Ele disse que não dá para garantir o nome, né, a presença de um técnico definitivo para essa data FIFA de junho, mas que esse é sim o desejo da CBF. Não garante nada ainda. Isso aconteceu ainda hoje.
E como eu te disse, em sendo inserido nesse debate, bom, a partir de agora, juntamente com o presidente, que é quem realmente toma a decisão final, a gente poder pensar nisso, mas não seria até uma irresponsabilidade da minha parte ficar cravando isso. De hipótese nenhuma, o treinador até 2 horas antes sempre foi o Dorival Júnior. Então a gente vai aguardar o desenrolar nesses próximos dias, nessas próximas semanas, para ver quem vai ser esse treinador. Mas a informação é essa: Jorge Jesus é, nesse momento, o favorito para assumir esse cargo. Tá certo? Sei que vocês vão debater muito aí esse nome, outros nomes possíveis. Então, jogo a bola, passo a bola para vocês. Bom programa, até mais. Valeu, Olivia. Obrigado pelas informações. Outra coisa que é preciso ser dita aqui: não dá para, na demissão de um treinador, o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, o Edinaldo Rodrigues, ir lá e simplesmente fazer um pronunciamento de menos de 1 minuto, sem responder a uma mísera pergunta. Ele tem que ser questionado. O porquê demitiu, o porquê contratou, qual será o caminho agora, qual é o plano para que a seleção não passe de novo pelo que já passou. Ele tem que falar, ele não pode ir lá e fazer um pronunciamento de 1 minuto que não diz absolutamente nada. Resolvemos demitir o Dorival, algo que todo mundo já sabia que ia acontecer, vamos procurar um novo técnico. Muito obrigado, não serve para nada. Ele tinha que dar explicações sobre o que ele está fazendo e o que está sendo mal feito até aqui. Mas queria ouvi-los, a Lívia disse aí, trouxe a informação de que Jorge Jesus é o favorito para assumir. Conversei com pessoas próximas ao Jorge Jesus hoje e, segundo essa pessoa, não houve contato ainda. O Jorge Jesus está esperando um contato da Confederação Brasileira de Futebol. E acho que há uma lacuna que precisa ser preenchida. Como é que vai ficar a questão com o Neymar? Com certeza. Porque há um nole. O Neymar não gostou da maneira como ele saiu do Al Hilal, não gostou como foi tratada a situação, a não inscrição dele no campeonato árabe. O Neymar afirma que havia sido prometido para ele uma coisa e que o Jorge Jesus acabou não cumprindo, né? E que o Neymar havia perguntado para ele: olha, se você não for me utilizar, me libera. Se não for me utilizar, me libera, que eu vou procurar o meu caminho. E o Jorge teria dito que, olha, não, você está nos planos, não, você será usado e tudo mais. E no fim o Neymar acabou ficando fora da relação, né? Eram 8 estrangeiros permitidos e o Jorge Jesus optou por outros 8, deixando o Neymar de fora. Então o Neymar meio que chamou o Jorge Jesus de mentiroso, né? Essa foi a declaração dada pelo Neymar. Então há um imbróglio aí para ser resolvido. É o principal jogador da seleção, é a referência já há muitos anos e é uma barreira que precisa ser ultrapassada caso o Jesus seja mesmo escolhido. Porque o Jorge Jesus disse que o Neymar não conseguia mais jogar em alto nível que o futebol pedia hoje, por isso que ele libera o Neymar. Essa fala tem muito impacto, ela é muito forte. Na verdade ele disse que o Neymar não conseguia mais acompanhar os outros companheiros. Exatamente, né? isso. Ou seja, isso é uma fala muito forte para um atleta. E a gente sabe a importância que o Neymar tem. Não significa que eu gosto do Neymar, eu não gosto do Neymar. Hoje a seleção precisa desse atleta. Hoje ele é um jogador importante para a seleção brasileira. A seleção passou 1 ano e meio sem o Neymar e não conseguiu encontrar um jogador capaz de suprir um pouco do que o Neymar fazia na seleção. Ou seja, a seleção precisa, isso é um fato, não é uma opinião, a seleção precisa do Neymar hoje. E aí de que maneira esse treinador vai chegar se ele há 6 meses atrás, nem faz 4 meses que isso aconteceu, ele disse que o Neymar não tinha condições de acompanhar esse futebol intenso. Então acho que isso tem um impacto, não é só a questão de um tá chateado com o outro, acho que não é só isso, é uma questão de um treinador que opina fortemente em relação a um atleta, não quis mais contar com esse atleta, e aí quero ver se ele vai mudar de opinião de uma hora para outra e dizer que agora ele pode ser. Ele até deu, depois da saída já confirmada do Neymar, ele deu entrevistas tentando passar um pano ali, disse que o Neymar foi o melhor jogador que ele já treinou. Pediu desculpas, disse que foi uma pena ele não ter conseguido fazer o Neymar jogar tudo que ele pode no Al Hilal, que ele carrega esse peso com ele, mas o fato é que na hora da decisão decidiu por não contar com o Neymar. E de uma maneira que mostrou que ele estava errado, né? Porque o Neymar, do jeito que chega no Santos e o que ele já começa nesses 6, 7 primeiros jogos, correr,
participar. Veio a lesão porque ele estava realmente indo, né? Estava progredindo. Eu acho que o processo foi acelerado demais até. A gente não sabe se dá pra acelerado saber, porque eles mas também dá a impressão, porque um cara que volta de lesão e lesão longa, assim, ele fazer 7 jogos seguidos não é normal, pelo que a gente tem acompanhado. Mas o né? Felipe, ele Tem saiu na havido maioria deles sim, aos 60, 65 minutos. ainda assim é bastante. E né? hoje em dia, cara, você tem realmente ali o esqueleto de falar assim, não, ele tá bem, ele tá apto, ele não tem nada. E a lesão, ela pode acontecer, mesmo ele voltando ou não de lesão, né? Só que isso mostra que ele estava exigindo do corpo. Porque quem não exige do corpo não vai machucar, principalmente musculatura, né? Então, nesse ponto, para mim, o Jesus estava errado e ele mostrou. Primeiro, o Neymar mostrou que ele estava errado, depois porque ele também nem estimulou o Neymar para falar assim, não, você não acompanha esses jogadores. Então, ficou desse jeito. Na seleção brasileira traz um problema? Eu acho que... Né, Talvez dê para contornar, né, Alex? Eu acredito que seja possível, né? Porque desde lá, às vezes a gente comentava assim, poxa vida, Neymar lá jogando, Jorge Jesus, se acontece algo, é um potencial treinador para a seleção brasileira e o Neymar é uma ligação. Mas o Neymar não pode mandar na seleção. Ele não manda na seleção, só que ele vai ser consultado como sempre foi na história dos grandes jogadores que teve. E hoje, como a gente tem um desse cara, que antes a gente tinha 8, 10, hoje nós temos o Neymar, é lógico, é normal de consultar ele, pô. Por que não? Né? Não tem nenhum tipo de problema. Quem mais quer o bem da seleção brasileira é o Neymar, porque ele quer participar dessa Copa do Mundo. Acho possível contornar, agora eu não sei exatamente esse sentimento desse dia a dia com Jesus, daquilo que aconteceu, se traz algo pro Neymar falar, poxa, é possível, porque daqui a pouco o Jesus vem e daqui a pouco também cria alguma coisa que o Neymar... E aí, como que vai ficar isso aí? Então tem que ser tudo bem conversado, é todo mundo adulto. Se for pro bem da seleção brasileira, eles vão conseguir se acertar. Pensando pelo lado positivo se há essa rusga entre Neymar e Jorge Jesus, essa rusga também pode fazer com que o Neymar acenda uma chama dentro dele e fale, opa, se ele vai ser o treinador, eu vou provar para ele que ele vai ter que me escalar. E vou arrebentar a boca do balão aqui, vou jogar bola, vou correr, vou fazer tudo e ele vai ter que me engolir. Né, também pode ser um fator motivacional para que o Neymar faça tudo. Mas ele já assumiu quase que ele errou vendo o Neymar jogar. Puxa, eu errei. Ele não assumiu que errou, né? Ele só deu uma... Ele pediu desculpas. Mas ele não assumiu que errou. Mas não foi aquele não foi, tipo assim, voltando desculpa, atrás, eu sabe? errei. É porque ele não tem orgulho tão fácil para assumir um erro. Não foi um desculpa, eu errei com o Neymar. Foi... me sinto meio frustrado, tem aquele discurso de foi o melhor jogador com quem eu já trabalhei, mas eu não consegui tê-lo em campo 100% mas, Felipe, e tal. sabe o que eu acho que é? Eu acho que se o dia a dia do Neymar com o Jesus lá era bom, ele curtia a maneira como o Jesus lidava com o grupo, lidava com ele, talvez eu acho que é fácil, mais simples de fazer com que tudo fique bem. Uma palavra do Jesus, né, estendendo o braço, dizendo que, voltando atrás do que ele falou, pode fazer com que os dois convivam em harmonia. Agora, se de repente já existia uma tensão entre os dois, nos treinamentos no dia a dia, aí eu acho que é mais complicado, porque aí vai ter já uma rusga maior. Mas eu gostaria de ver Jorge Jesus treinando. Se a gente for olhar como nome, né? Tirando como nome, eu acho um profissional, dentre outros nomes que a gente pode colocar, eu acho impossível. Não quer dizer que Felipe Luiz, que Jardine, que daí tudo tem um apelo popular também nisso. Sim. O Jardine, de repente, ele não tem o conhecimento e o apelo popular que ele merece aqui, porque não fez os trabalhos aqui ainda, só que é um grandíssimo profissional. Você pega Renato Gaúcho, você pode concordar com coisa ou não, mas sendo o nome daqui. Você pega Rogério Ceni, que também é muito bem experimentado como atleta, vitorioso e como treinador, que a gente não pode esquecer, e já é vitorioso e vencedor como treinador. E aí você entra Jesus, você entra Abel, então tem que pegar algo. Eu acho que o Jesus é um dos nomes que eu também gostaria de ver na seleção, sim, cara. Mas, sinceramente, eu acho que está na hora da gente trazer um técnico estrangeiro. Um técnico, porque rodamos aqui com nossos treinadores, né? O Tite foi o que conseguiu fazer o melhor trabalho, né, nesses últimos tempos. A gente tem visto treinadores estrangeiros fazerem sucesso aqui no futebol brasileiro, e não são treinadores super renomados, com carreiras extensas lá fora. Eu acho que está na hora da gente olhar para o mundo e falar, opa, o que é que a gente tem aqui? Quais são os treinadores? Porque a seleção brasileira é uma potência mundial. Quais são os treinadores que a gente tem aqui, que tem capacidade, tem estofo para assumir a seleção brasileira com um currículo de bons trabalhos? E aí perseguir esses nomes, porque eu acho que no campeonato local, aqui entre os brasileiros,
A única novidade que a gente tem visto, pelo menos, e é um recorte muito curto ainda, é do Felipe Luiz, né? Mas é um recorte bastante curto. Diniz, por exemplo, que fez um ótimo trabalho no Fluminense, teve uma chance, né, que não foi nas melhores circunstâncias. Agora o Dorival, e acho que é por aí. A gente tem que caminhar para um treinador estrangeiro, chegou o momento. Quem vem de fora e chega no Brasil para treinar, assim, tem as exceções, isso não é uma regra absoluta, mas quem está vindo de fora, especialmente da escola portuguesa, escola argentina também, mas a escola portuguesa, tem trazido algo novo para o nosso futebol brasileiro. Tem apresentado funções táticas que aqui a gente não estava fazendo. Tem trazido treinamentos diferentes, tem trazido disciplina tática muito mais elevada, dinâmicas de jogo e uma intensidade de jogo. Isso começa quando eles chegam aqui no Brasil também. Tem as exceções, volto a dizer, não é porque vem de fora que o cara já é excelente. Vários vieram e não deram certo. Assim como tem treinadores do Brasil que eu acho que tem essa capacidade de nível tático, de conhecimento, de aprofundamento tático para competir numa Copa do Mundo, estou pensando, contra as melhores seleções. Aí eu coloco Felipe Luiz, que é um recorte muito pequeno, ele nem passou por uma crise ainda para a gente ver como que ele vai conseguir se sair dessa crise, e essa crise vai chegar em algum momento, o Flamengo um dia vai oscilar, o time que ele treinar um dia vai oscilar. E eu coloco o Rogério Ceni também nessa prateleira, porque eu acho que o Rogério ele tem uma dedicação à parte tática muito grande. É interessante ver esses dois treinadores. Agora, fora isso, realmente a gente começa a olhar para fora, ou para quem está lá fora do país, ou para os treinadores estrangeiros que estão no Brasil. Jorge Jesus, ele é um treinador interessante, mas a gente tem que ter em mente que 2019, ao meu ver, não reflete, não é exatamente todo o Jorge Jesus. O Jorge Jesus é campeão português, ele além das taças que ele conquistou pelo Flamengo, campeão saudita, campeão da Taça da Liga, aonde ele passou, ele levantou taças. Mas aquele parece futebol que para a capacidade de 2019, dele tem pouco título, né, vamos dizer. Não, mas acho que aquele time de 2019, do Flamengo, ele saía fora da curva. Porque foi um encontro de jogadores extremamente talentosos com um bom treinador, é claro. Mas assim, contratar o Jorge Jesus pela expectativa de 2019, não sei se aquele 2019 vai se repetir na seleção brasileira. Tem que ter esse cuidado de fazer essa avaliação. Mas, o trabalho no Al Hilal também é muito bom, né? Ele ficou quase 30 e poucos jogos sem perder, né? Então também é um... Sim, onde ele passou, ele levantou taça. Aonde ele passou. Mas temos outros treinadores interessantes também, assim. Então, acho que realmente assim, mas a escolha da CBF, se a gente pegar só a raciocínio da CBF, eu acho que ela vai ser pelo cara mais popular. Não vai ser nessas convicções que a gente está falando. Mas vai ter, eu acho que mesmo que vá para o cara mais popular, mas que tem... Esses caras que nós estamos falando, eles são populares. Se falar, de repente, de um Abel, de um Jesus, eles vão ter algo contra? Não. Felipe? Não. O Rogério? Acho que não. Então, vai ter que juntar as duas coisas. Então, eles têm que pensar muito bem para não querer somente um escudo, né? Mas ter alguém que realmente traga um tipo de... Porque admiração pelo treinador que os jogadores vão ter que ter. Mas isso não pode ser desculpa para os jogadores, porque senão a gente só joga no treinador. Joga no treinador e joga no presidente. Mas peraí, o jogador também tem que assumir um pouquinho. E aí o processo que a Argentina teve? A gente não pode passar por quê? O processo que a Alemanha teve, de perder 2, 3 Copas até chegar com aquela geração. Da França até chegar... Então tudo passou por algo. A gente está passando por um momento que gera incertezas, mas que tem realmente time e jogadores sim para fazer algo. Esse ponto é interessante dos jogadores comprarem ou não a ideia. Para mim é crucial que quem chegue na seleção para treiná-la consiga vender a sua ideia e convencer os jogadores. A gente está falando de jogadores que rodam o mundo, tem experiência tática com treinadores lá de fora. Então, assim, eles sabem mensurar até onde vai o conhecimento do treinador também. Exatamente. Acho que esse é um ponto alguém importante. Com estofo, né? Porque senão não vai aguentar.